Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é dia 9 de março, tá? Quarta-feira, vamos aí com mais uma semana de treinamentos pro Corinthians, se preparando para enfrentar a Ponte Preta no final de semana, no sábado. Então, rapaziada, aproveitem, já sigam o John lá no TikTok, lá no Instagram, os dois é só procurar @John do Timão, sempre com bastante novidade para vocês. E lembrem-se que a nossa meta é bater 65 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com a colaboração de todos. Editor, vamos pra cima aqui, ó. Tá calor demais, tá muito quente mesmo. Pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians. Bom, ontem tivemos aí mais um treinamento, né, comandado pelo Vitor Pereira e a sua comissão técnica, já visando o jogo de sábado, 6h30 contra a Ponte Preta, jogo importantíssimo aí pro Corinthians. Lembrando que os treinamentos são fechados para a imprensa, tá? Ninguém consegue assistir nem nada. Segundo a nota da assessoria de imprensa do clube, tá? Eles divulgam lá, ó, o treinamento aconteceu em 3 partes, tá? No período da tarde aí em 3 partes. Na primeira, um aquecimento para todo o elenco. Na segunda parte, o Luiz Miguel e o Felipe Almeida, que são auxiliares do Vitor, dividiram o grupo, tá? E organizaram em duas atividades. A primeira, de saída de bola, que é um ponto que o Corinthians precisa melhorar, precisa evoluir. E a segunda, de enfrentamento. 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 2, tá? Alguns em superioridade, outros com o mesmo número, mas situações de enfrentamento para finalizar no gol. Por fim, o Vitor Pereira reuniu todos, tá? E passou uma atividade tática, um elenco todo. Lembrando que o Fábio Santos segue fora, tá? Tá com desconforto na região lombar, tá? Com esse desconforto aí, segue na fisioterapia do Corinthians. Jô e João Vitor não participaram do treino, tá? Porque estão com uma indisposição estomacal. É isso, rapaziada. Jô e João Vitor não participaram aí do treino, certo? Por esse motivo aí, mas não devem ser desfalques para o treinamento de hoje, para o treinamento de amanhã, para o jogo de sábado. Acho que não vai interferir em nada, tá? Lógico que é ruim perder um treinamento, mas a longo prazo não é algo que interfere nesse planejamento aí do Corinthians. A escalação para sábado, por enquanto, segue a mesma. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Piton, Duqueiroz, Renato, Juliano e Paulinho, Roger e William, tá? Por enquanto, segue a mesma escalação. Eu gostei porque alguns jogadores da base complementaram aí a atividade, tá? O zagueiro Robert Renan, o meia Matheus Araújo e o atacante Giovani. Tá? A gente tem a ausência aí do João Vitor, do próprio Fábio Santos e do Jô. Então, alguns jogadores da base complementaram a atividade, rapaziada. Como que está a expectativa de vocês para essa semana e para o jogo de sábado contra a equipe da Ponte Preta? Bom, e aí eu finalizei trazendo aí os jogadores da base, né, que participaram dessa atividade e tudo mais. E ontem também, o William estava lá no Parque São Jorge, lembrando, a gente treina no CT Dr. Joaquim Grava, tá, no extremo leste. E o William estava no Parque São Jorge, ainda é Zona Leste, mas é mais perto do centro, tá? Já vindo a caminho do centro. O William estava lá no Parque São Jorge e tal, estava participando de uma gravação, tá? De uma gravação aí do Corinthians, alguma coisa. E aí o pessoal chamou ele pro auditório do Parque São Jorge. Chegou lá, tava lotado de jogador da base do Corinthians e de pais, tá? O pessoal pediu pro William, falar o que ele pensava ali, dar um depoimento dele. Ele, como cria da base do Corinthians, saiu pra Europa, fez uma carreira sensacional, seleção brasileira, muitos títulos, e aí pôde retornar ao Corinthians. Cara, foi um depoimento, assim, muito emocionante do William. Ele falou que acabou se emocionando, ele falou, porque eu passei por isso também. Isso, no caso, esse dia a dia que os garotos estão passando agora. Tá? Ele falou, agradeço a Deus primeiramente, ao meu pai que está aqui comigo e a minha mãe que não está mais entre nós. Quando entrei aqui, lembrei da cena do dia em que entrei no Corinthians pela primeira vez. Então ele falou, entrei no auditório, vi o olhar daqueles garotos, aquela vontade e tudo mais, e lembrei do William de, anos e anos atrás, quando ele chegou aqui no Corinthians criança. Criança de tudo.
tá? Então o William tem uma carreira assim, ó, pô, sensacional fora do Corinthians, mas a história dele, a base, a vida dele dentro do Corinthians, pô, é enorme, enorme. E eu tenho pra mim que a gente só vai entender o tamanho do William pro Corinthians daqui uns bons anos. Daqui um tempo, quando a gente for parar e pensar, pô, o cara foi revelado aqui, era o nosso camisa 10, foi vendido, tá, pra ajudar o clube naquele momento e tudo mais. Passaram-se anos, o cara retorna, continua como nosso camisa 10, jogando muito, tá? Isso a gente não pode questionar. O William tá jogando muito. Muito, muito, muito. Foi o melhor jogador do Corinthians no clássico contra o São Paulo, tá? O William é outro nível de jogador, tá? Então acho assim, que a gente tem que aproveitar, cara, cada momento com o William, cada lance, cada jogo, porque a hora que passar a gente vai falar, pô, realmente a gente tinha um cara aqui totalmente diferenciado, tá? Eu tenho esse sentimento com o William, quero saber o de vocês, rapaziada. Qual o tamanho do William para esse momento do Corinthians, para a história do nosso clube, ele agora como nosso atual camisa 10? Bom, agora uma notícia muito positiva, rapaziada, muito mesmo, tá, ao meu ver. O governo do estado de São Paulo deve anunciar ainda hoje, tá, ainda hoje, a liberação de 100% do público nos estádios. Tá? A gente lembra aí que desde o começo do Campeonato Paulista já estava 70% só da capacidade dos estádios, só isso que estava liberado. Por conta do avanço, do aumento, né, dos casos de Covid, surgiu a Ômicron e tudo mais. Atualmente houve uma redução dos casos, tá? Uma melhora aí nos índices de saúde e tudo mais. O governo já trouxe uma nova decisão de que em locais abertos não é mais necessário o uso de máscara, tá? Não é mais obrigatório. Antes, qualquer lugar que você estivesse, era obrigatório o uso de máscara. Agora, em locais abertos, espaço livre, não é mais obrigatório, certo? É mais um avanço aí nessa questão da saúde e tudo mais, nessa flexibilização. E aí, a tendência é que hoje já seja anunciado o retorno de 100% da capacidade de torcida nos estádios. Lembrando que o primeiro jogo a ser afetado é o de amanhã, entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Venderam 70%, que é a determinação. Caso isso ocorra ainda hoje, São Paulo pode liberar mais ingressos. Assim como o Corinthians pode liberar para o jogo de sábado. Tá? Então hoje vamos ficar atentos a qualquer novidade aí do governo do estado de São Paulo, anunciando essa liberação de 100%. Corinthians já deve aí anunciar também o aumento das vendas, né, os novos ingressos para o jogo contra a Ponte Preta. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. É o momento? Seria uma boa já retornar 100% da capacidade de torcedores nos estádios? Bom, e ontem também tivemos mais uma crítica do Neto à gestão do Duílio, tá? Não necessariamente a gestão do Duílio, mas as últimas gestões do Corinthians, principalmente na construção da Arena Corinthians, tá? Atualmente Neoquímica Arena. Ele fez diversas críticas, falou, ó, precisa construir um estádio com mármore? Precisa ter uma arena do tamanho que é a do Corinthians? Precisa de elevadores? Lógico que não. Um time que sempre foi o time do povo não precisava de uma arena dessas. Neto, só uma correção básica aí, na questão dos elevadores, aí você se equivocou, porque nós temos diversos torcedores com deficiência, tá? Pessoas com deficiência e que precisam dos elevadores. O mármore não interfere, você colocar uma pia normal, colocar uma pia de mármore, beleza? Isso aí é um gasto a mais. Agora o elevador não, o elevador é utilidade, tá? Nesse sentido, eu acho que ele se equivocou, mas entendo a crítica dele por trás disso, nesse sentido de falar do mármore, do tamanho da arena. Pra mim, o tamanho da arena, ok também, tá? Ok. Só que assim, é uma arena luxuosa. Isso a gente tem que pontuar. É uma arena luxuosa. Quem nunca conheceu, pode conhecer, porque é um lugar luxuoso, tá? É um lugar luxuoso, não é pra povão. Pô, John, mas é a torcida do Corinthians. Sim, por isso que o Neto tá falando. Um time que sempre foi o time do povo não precisa de uma arena dessas. E realmente, nesse sentido, cara, não bate, tá? Não bate o preço dos ingressos.
não condiz com a nossa torcida. Ah, tá chamando a nossa torcida de pobre? Não, mas é a realidade do povo brasileiro. Compara com o salário mínimo o preço do ingresso. Compara. O cara vai pagar R$80 no ingresso? Com um salário de 1.000, 1.200? Como? Como, cara? Como? Agora, se o estádio fosse do Corinthians, poderia reduzir, colocar 20, R$25, tá? R$30 o ingresso. Aí beleza, tá? Uns lugares melhores, 50, tal, no máximo 100. Tá? O lugar mais caro, 100. Beleza. Mas não. Se você não pegou norte ou sul, você já tá pagando R$100. Já tá pagando R$100, tá? Então, assim, é uma arena luxuosa, eu entendo essas críticas, só que existia uma expectativa muito grande na época, na venda desse naming rights, que já ia pagar por boa parte da arena. Passou. Arena construída em 2014, vendemos o naming rights em 2021. Vendeu em 2021. Olha o tempo que passou. E não foi no preço que a gente queria. Então, assim, a gente sabe da dívida que o clube tem, tá? Sabe da magnitude do estádio e tudo mais. Só que assim, agora, hoje, o Neto deu a sugestão. Pô, volta pro Pacaembu. Como? Destruíram o tobogã, já estão reformando, mexendo. Hoje você não consegue jogar no Pacaembu em menos de 2, 3 meses. Com a reforma que tem lá nesse momento, não consegue. Não consegue porque estão mexendo em muita coisa. De estrutura e tudo mais. Então assim, até que, pô, agora você vai entregar o estádio pra quem? Quem vai pegar o estádio com essa dívida? É só devolver assim, não quero mais, não vou pagar. A dívida continua, cara. Então assim, agora que já tá dentro desse estádio, que já chegou, agora é arrumar um jeito de pagar. O Corinthians tá buscando? Tá. Da forma correta? Não sei. Não sei porque eles não passam de forma transparente pro torcedor. Não passam, tá? O Andrés disse que ele assumiu na segunda gestão para resolver o problema do estádio. Tá resolvido? Não. Logo, a segunda gestão do Andrés não foi efetiva. Essa é a análise que eu faço. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre a nossa arena, tá? É a nossa casa, a gente sabe da dívida e tudo mais, mas querendo o Neto ou não, é a casa do corintiano. Bom, agora quero falar sobre o zagueiro Beleze, tá? Ele é da base do Corinthians, o jogador mais jovem a atuar com a camisa do Corinthians, tá? Em 2019, quando ele ainda tinha 16 anos, ele fez um amistoso, tá? Pela equipe principal, contra o Botafogo de São Paulo e tudo mais. Depois nunca mais jogou. De vez em quando ele completa os treinos, tá? Assim como o Robert Renan, o Giovani, que eu falei hoje, tá? Matheus Araújo, outros jogadores. Ele vai completando aí o treinamento do Corinthians. Beleza. Só que o Beleze foi convocado para a seleção sub-20, tá? Que a gente vai ter alguns amistosos nos dias 21 e 29 desse mês, certo? Seleção sub-20 vai jogar alguns amistosos. O Beleze foi convocado. E qual que é o principal ponto? Ele já está recebendo sondagens de diversos clubes do Brasil e do exterior, tá? Do Brasil, o principal clube que está interessado é o Atlético Paranaense. Por quê? O Yamada trabalhava aqui na categoria de base do Corinthians até maio do ano passado. Saiu, foi coordenar as categorias de base do Atlético. Chegou lá e falou, ó, fica de olho nesse jogador do Corinthians. Se o Corinthians não renovar, der uma patinada, pode fazer uma proposta forte, porque o cara é bom, tá? Então o Yamada já conhecia o Beleze e indicou pro Atlético. O Atlético já tá de olho, já fez uma sondagem. Outro time interessado é o Grupo City, tá? Que pode ser o New York City, o Manchester, o Girona da Espanha, outros clubes. Mas o Grupo City, que acabou de comprar o Gabriel Pereira, também buscou informações sobre o Beleze, tá? Sobre o zagueiro Beleze do Corinthians, que já foi indicado para eles também. Então assim, qualidade o menino tem, muita qualidade. E ele tem contrato com o Corinthians até o fim do ano, tá? O Corinthians disse que iria renovar o contrato dele, tá? Só que até agora não foi aberta nenhuma negociação. Se o Corinthians não renovar o contrato com ele, chegando em julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça do Corinthians, tá? Então assim, ainda estou tranquilo, porque ainda tem até julho para negociar esse contrato e renovar com ele, tá?
Mas é bom já ficar esperto, porque, por exemplo, chega em junho, chega um Grupo City da vida, um Atlético, faz uma proposta grande pro cara, porque o salário dele ainda hoje é baixo no Corinthians, tá? Comparado, por exemplo, ao do Robert Renan, que é o companheiro dele. O salário dele é o mais baixo desses jogadores jovens. Então, assim, o cara já fica, pô, tô jogando igual os caras, tô jogando junto com os caras e o meu salário só o meu pra baixo, só o meu pra baixo. Aí chega um Grupo City, irmão, ó, proposta é essa, seu salário vai ser esse, vamos fechar? O Corinthians, se não se movimentar, se não já renovar o contrato dele, vai perder o jogador. Nesse momento ainda estamos tranquilos, tá? É bom pontuar. Nesse momento não temos risco. Daqui 2 meses, se não houver nenhuma movimentação, aí começa a criar um risco, tá? Mas espero que a diretoria, senhor Roberto de Andrade, senhor Alessandro, já estejam olhando para isso. O Jassa também, né? O dono das categorias de base aí do Corinthians, já estejam olhando para o caso do menino Beleze. E aí, rapaziada, vocês conheciam o futebol do Beleze? Bom, agora falando sobre o Cavani, tá? Nesse momento não temos atualização sobre uma negociação com o Corinthians e tudo mais, janela está fechada, tá? O Cavani, pelo menos até o meio do ano, continua no Manchester, que é quando acaba a janela. E, cara, uma novidade boa para quem quer contratar o Cavani é que a situação dele no Manchester está insustentável, tá? Insustentável. Os jornais, a torcida estão pegando muito no pé dele, tá? Muito, muito, muito. O pessoal falou, ó, nesse momento, a maior parte da torcida do United prefere esquecer que o Edinson Cavani foi um dia contratado pelo clube. Ele é um jogador de poltrona que viveu apenas uma boa fase e conseguiu uma renovação de contrato com um salário anual de 13 milhões de libras, tá? Pô, a situação no Manchester tá muito complicada. Eles acabaram de tomar uma goleada para o maior rival, para o City, tomaram 4-1. Num jogo que o CR7 não jogou, outros jogadores aí foram barrados, tá? O Wan-Bissaka tá sendo muito criticado, Maguire, Pogba, Juan Mata, Lingard e o Cavani, certo? Eles querem fazer uma limpa no elenco. Se depender da torcida, faz uma limpa aí no elenco e o Cavani tá dentro dessa lista. Pro Corinthians é muito positivo isso, no sentido do que o clima do Cavani no clube não é dos melhores, não é bom. Então, para acabar a temporada, o clube falou, ó, você tem um novo clube, beleza, pode ir lá, a gente rescinde, tchau, cada um pro seu caminho, a gente vai em busca aqui de contratar outro jogador para melhorar o nosso elenco, dar uma mudança aí nesse clima. Pro Corinthians, é o cara ficar livre no mercado, tá? Que é o que a gente busca. Aí o Corinthians vai tentar negociar. Então, rapaziada, vamos acompanhando devagarinho essa situação do Cavani, tá? Com isso, com essa novidade aí dele estando meio queimado lá no Manchester, a chance dele sair no meio do ano aumenta e muito, tá? E como o Corinthians até agora não fechou com o centroavante, a tendência é que a gente espere até o meio do ano. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre Rússia, Ucrânia, esses jogadores aí que a gente busca muitas informações, a novidade que temos no momento é sobre o futebol russo primeiramente, tá? Que os jogadores como o Claudinho, o Malcom, Yuri Alberto, tá? Nesse momento não desejam sair da Rússia, tá? Eles falaram que se sentem seguros, que vão ficar por lá mesmo, que não tem nenhum problema. Incluem também o lateral esquerdo Douglas Santos, ex-Atlético Mineiro, e também o volante Wendel, tá? Que chegou a ser cogitado na equipe do Corinthians, seria uma posição que a gente busca e tudo mais, mas nesse momento esses jogadores do futebol russo devem continuar por lá, tá? Pessoal do futebol russo que a gente via cogitando e tal, sem novidades, tá? Por enquanto, eles continuam por lá. Já a situação do Pedrinho, tá? Que é o mais próximo aí da gente nesse momento, ele está disposto a reduzir os salários para atuar no futebol brasileiro, tá? Nesse sentido, se ele falar, não, eu quero fechar Corinthians, gostei, vou retornar, cara, é coisa simples para ele assinar. Qual que é o maior problema nesse momento? Não é salário, não é o Shakhtar, porque o Shakhtar já aceitou emprestar os jogadores até o fim do ano. Seria uma cláusula que o Pedrinho quer implementar, tá? No contrato. Que se chegar uma proposta no meio do ano, que seja positiva para o atleta,
aí o Corinthians teria que liberar, tá? Eu, se sou o Corinthians, não aceito essa cláusula. Não aceito. Por quê, John? É melhor ter o cara com contrato até o fim, que aí se chegar a proposta ele sai, caso contrário ele fica, do que não fechar com o cara. E aí eu faço um paralelo pra vocês. Vamos supor contrato o Pedrinho com essa cláusula. Beleza. Se o Pedrinho estiver jogando bem, qual a chance de não chegar a proposta? Tá? E aí o Corinthians seria obrigado a liberar, tá? Porque o futebol ucraniano ainda estaria parado e ele retornaria à Europa. Ponto. O Corinthians não teria voz ativa. Beleza. Ah, John, e se não chegar a proposta? Se não chegar a proposta é porque o cara não tá jogando bem. E aí a gente tem mais um jogador no elenco, com um salário que não é baixo, tá? Não vai ser baixo o salário dele. Obviamente ele vai reduzir para entrar aí dentro da realidade do Corinthians, mas não vai ser baixo, tá? Aí a gente vai ter um jogador que não vai estar jogando bem. Se estiver, vai chegar proposta, tá? Vai chegar proposta. Então assim, rapaziada, eu, se sou o Corinthians, já falo pro Pedrinho, não. Quer fechar com a gente até o fim do ano, tá? Fecha o contrato certinho, beleza? Vamos pra cima, sem conversa, tá? Lembrando, a gente tem até sexta-feira para aguardar essa resposta do Pedrinho. Ele, juntamente com a família, vão dar essa resposta, né? Se ele quer continuar no Brasil, se vai para a Europa e tudo mais. E aí, já complementando essa situação, pô, John, só fala do Pedrinho e o Maicon. O Maicon a gente nem vê falar porque o Maicon não cogitou retornar ao Brasil, tá? Ele voltou, obviamente, por causa da questão da guerra, para ver a família e tudo mais. Só que ele quer jogar na Europa. Falou, não, na minha carreira eu não vejo retornando pro Brasil nesse momento, tá? Pra ele, o desejo dele não é retornar, tá? Entendo, o Maicon é um cara que já tá na Europa há mais tempo, certo? Tem muita qualidade, era titular absoluto do Shakhtar já, tá? Então assim, ele tem espaço na Europa mais do que o Pedrinho, tá? Mais do que o Pedrinho. Então, rapaziada, a gente aguarda aí essas atualizações do Pedrinho sobre o Maicon, chance praticamente zero dele retornar ao Corinthians. Fechou, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!